A gente conversa agora com o Jason Vieira, que está conosco. Jason, antes de tudo, bem-vindo. Obrigado. Vou te pedir uma gentileza para acompanhar. Nós mostramos um pouco mais cedo. Vamos para uma tela dos indicadores econômicos que nós temos lá. Exatamente, olha, se a gente pegar o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas saiu hoje, o indicador Serasa que também saiu hoje, e o IBCBR, o indicador de atividade econômica do Banco Central, que saiu na semana passada, no começo do mês, exatamente, nós temos no comparativo de maio com abril uma queda nos 3 índices. Se a gente pegar os mesmos índices e dar uma olhadinha agora no comparativo seguinte, que é de maio deste ano com maio do ano passado, já temos um número positivo. Vamos para a segunda tela agora. Que, olha ali, um crescimento de 0,7 no PIB da FGV, no Serasa de 0,9 e no IBCBR de 1,4. Bom, esses são os números reais da economia. Mesmo índice que a gente faz um comparativo com abril, até porque abril teve crescimento do PIB. Agora um recuo, mas a gente olha para o comparativo do ano passado, naturalmente, de forma eloquente, este ano é muito diferente do ano passado e a inflexão é positiva. Agora a gente viu a intenção de consumo das famílias que cresceu também. Onde é que o consumidor se apega? Porque em algum momento, até porque boa parte dos índices demora um tempo para ser fechado, ou seja, os números são todos de maio ali, e nós tivemos uma mudança na economia gigantesca. A Bolsa mostra isso diariamente. Sim. Onde é que o consumidor se apega? O consumidor se apega um pouco na instabilidade recente da questão política. O que levou exatamente ao contrário, vamos dizer assim, uma indicação mais negativa. Havia uma perspectiva mais negativa em relação à economia. Isso mesmo nos indicadores de consumo e de intenção de investimento do empresariado. Esses dois números em junho, parte de maio e junho, se mostraram um pouco piores. Mas isso mostra que a estabilidade agora, com as, vamos dizer, pretensas vitórias que aconteceram por parte do presidente Temer e com o avanço das reformas, agora nós tivemos a reforma trabalhista sendo avançada, provavelmente teremos um fatiamento da reforma da Previdência. Mas voltou a discussão, né? Fazendo menção à reforma da Previdência, né? Sim, exatamente. Parecia uma discussão fora completamente de qualquer possibilidade. E voltou essa discussão. Voltou a discussão e existe a possibilidade concreta de que ela aconteça. Mesmo que fatiada, mesmo que parcelada, mesmo que trabalhada no futuro através de uma nova reforma ou mesmo através de medidas provisórias, ela voltou. Tendo isso em mente, abre-se o espaço efetivo para que o Banco Central, na próxima semana, possa cortar, pelo menos, repetir o corte anterior do cupom, que vamos novamente para um dígito. E mantemos aí a segunda colocação em termos de juros reais no mundo. Qual que é a grande importância desse cenário? A importância desse cenário é demonstrar que existe sim um ciclo de corte de juros, que essa tendência não se desfez. E que hoje em dia, dada a situação fiscal do governo, dada a situação dos gastos, dada toda a situação, o único estímulo possível da economia é através do corte de juros. E isso as pessoas já começaram também a observar outra coisa. Quando se observa um futuro com juros menores, se observa a possibilidade de investimento maior, a possibilidade de consumo maior. Por isso que a intenção cresce. Não que a coisa tenha se efetivado agora, mas que a intenção futura das pessoas, num futuro próximo, de curto prazo, é melhor. Isso também é um ponto importante para se imaginar a tendência em relação ao emprego. Isso dá segurança às pessoas no curto prazo. As pessoas começam a se sentir melhores. E se observarmos em termos de contexto internacional... Né? Exatamente. Se observarmos em termos de contexto internacional, apesar de alguns tropeços do governo Trump, algumas mudanças que aconteceram na Europa, algumas mudanças que acontecem na Ásia, se dá uma perspectiva de que não vai haver grandes problemas globais nos próximos, pelo menos, 2 anos. Se tem essa visão. Então, se aqui conseguimos nos estabilizar no curto prazo, a perspectiva pode ser de um 2018 positivo, melhor do que 2019, não tão bom quanto as projeções até antes da crise, mas também teremos um 2019 melhor ainda. Tudo isso porque temos essa perspectiva de pelo menos 2 anos bons. Você acabou de fazer essa menção, mas me permita fazer uma provocação bem objetiva. No andamento que tem o mundo hoje do ponto de vista econômico e do que tem em particular o Brasil, não raro a gente tem uma comparação que o Brasil estava andando para trás. Sim, o ano passado, no ano retrasado, foi assim. E o mundo crescia. Inclusive os competidores de BRICS, inclusive a América Latina. Nossos pares internacionais estavam melhores do que a gente facilmente. Bom, e agora, qual é esse comparativo? Se a gente pegar 2 retas, o crescimento médio do mundo, a economia do mundo e a economia brasileira. O mundo deu uma estabilidade maior agora em termos de crescimento, mas continua num ciclo positivo. Então nós perdemos parte daquilo que foi feito pós 2008. Nós perdemos aquela onda. O que nós chamamos de marola
Infelizmente não era uma marola, era um tsunami. Só que a gente colocou uma barreira, fingiu que o tsunami não aconteceu e o tsunami veio depois para a gente. Esse que foi o problema. Por questões políticas, evitou-se sofrer aquela crise em 2008 do jeito que deveria ter sido sofrido, junto com o mundo, e acompanhar o crescimento do restante do mundo depois. Mas se tinha intenções políticas, se tinha intenções eleitorais naquele momento, que se os ajustes fossem feitos naquele momento como deveriam ter sido feitos, talvez gerasse um ônus político e não uma renovação. Tivemos distribuição de crédito farto e até inconsequente. Tivemos distribuição de crédito farto, distribuição fiscal farta. Isso significa que o governo gastou além daquilo que poderia e não só gastou além do que poderia. Exonerou diversos setores da economia e não se fez uma contrapartida. Mais ou menos, colocando um comparativo com uma pessoa física, você aumentar nabescamente os seus gastos em casa, se tornar uma pessoa com gastos de luxo, sendo que seu salário diminuiu. Uhum. Então, a consequência futura, obviamente, vai recair no cartão de crédito, que ou no cheque especial, que para o governo são os gastos fiscais. E aí, para se perfazer isso, exatamente se busca o tal do cheque especial, que é a emissão de títulos, que aí aumenta o endividamento do governo, e a parcela que aumenta o endividamento do governo, pelo menos em 30% no mínimo ali, existem discussões econômicas, pode ser um grande gerador inflacionário. Nós estamos com um tema ainda da inadimplência muito alta e nós tivemos, é fácil, se a gente olhar para a pessoa física, nós tivemos desemprego muito alto, exato, crescente em 2015, 2016, vítimas já de 2014. Há uma recuperação agora lenta, mas uma inversão. O CAGED mostrou exato. Isso ontem claramente. Ou seja, há uma geração positiva agora de emprego. Mas eu tenho um passivo dessas pessoas. As empresas também teve um crescimento na inadimplência das empresas. Qual é a solução para se recuperar esse cliente, seja pessoa jurídica ou pessoa física, que tem um passivo gigantesco? Por mais que ele volte a crescer agora, volte a ter salário no caso de pessoa física, volte a vender no caso de empresa, ele vai estar com esse passivo lá atrás. E ele está fora do crédito porque ele está negativado. Eu acho que o ponto importante agora é uma discussão que se tem às vezes com as autoridades no Brasil, é de que em situações de inadimplência específica, isso significa não é o perfil do cliente, sim uma questão situacional, uma questão sazonal, os bancos deveriam ter um nível de leniência maior com esse cliente, porque esse cliente se inadimpliu não efetivamente por conta de ser um mal pagador, de ser um perdulário, coisa parecida. O ticket médio da Serasa é R$ 1.100, ou seja, é vítima de crise. É vítima de não crise. Quis comprar uma casa que não podia pagar, não exato. É isso? Nós tivemos esse problema no passado, quando o governo auferiu crédito de maneira translocada, forçando os bancos a baixar os spreads de alguma maneira, e levando ao que acontece agora, a devolução enorme de prédios, de imóveis, em diversas cidades. Rio de Janeiro tem recorde de devolução de imóveis, exatamente porque as pessoas tomaram um crédito excessivamente caro no passado, com uma taxa de juros absurdamente alta. Mas que não é agora essa crise que nós temos agora. Que não é a crise que estamos agora. Só que nós estamos sofrendo essa crise. O ajuste recessivo que foi feito através de juros elevados, nós estamos sofrendo ainda a inércia disso. Vamos dizer assim, a marola disso, nós estamos sofrendo bastante agora. A solução seria, vamos dizer, um posicionamento mais leniente dos bancos em relação a esse devedor, que não é um devedor costumado, é um devedor resultado de crise, para a reinserção dele no ciclo de consumo, para que ele possa aproveitar, por exemplo, taxas de juros menores que devem acontecer no futuro, porque no presente agora, as taxas de juros cobradas por instituições bancárias estão às vezes até maior do que efetivamente estavam no passado, com juros maiores, com juros básicos da economia maiores. Isso porque, óbvio, a inadimplência está alta e o risco de crédito também está alto, faz com que os bancos se tornem, vamos dizer, mais cuidadosos na cessão de crédito. E aí gera um problema no consumo. O momento é outro e o devedor é outro também. O devedor é outro. Numa outra situação. Jason, obrigado, viu? Jason Vieira conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui.